Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus, bom estar na presença do Senhor. Nós sabemos que Ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus fiel. É bom quando a gente consegue olhar para a palavra do Senhor e contemplar, querido, o Senhor na beleza da sua santidade. Apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, não como eu sou. Mas ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar o Senhor, irmãos. Nós estamos vivendo dias, e sem medo de errar, nós estamos vivendo dias do fim. A apostasia tem se manifestado no mundo. Os acontecimentos têm mostrado aquilo que a Bíblia, há muitos anos atrás, já tem mostrado, escancarado para nós. Jesus nos falou de dias maus. Jesus nos falou de dias difíceis. Hoje está sendo um dos dias difíceis, querido, de pregar, pastor José. Por quê, pastor? Porque pregar certas coisas hoje, querido, pode nos encurralar e nos colocar na prisão. É uma realidade. O bispo sempre diz aqui, se tiver que me prender, para mim não tem problema algum. Mas aí, ele tem uma certa bagagem, né? Ele tem seus privilégios. Para mim já é um pouco mais difícil, bispo. Eu sei que o Senhor tem essa propriedade e essa autoridade, como eu tenho essa autoridade, querido. Mas para mim, é bem mais difícil pregar. Hoje você vai sair nas ruas e a gente vê coisas que... Vou falar de 30 anos, porque de 30 anos eu já tinha um entendimento, né? Há 30 anos atrás, se a gente visse, talvez ia ser uma aberração. Hoje é muito comum. Só que quando nós pegamos, querido, e pregamos, hoje a gente não pode mais pregar nem contra os espíritos das trevas, porque senão quem usa ele na sua religião, processa e a gente pode ir para a cadeia. Mas eu louvo a Deus, porque Deus nos deu a palavra para que nós pudéssemos anunciar para a igreja do Senhor. A gente precisa pregar para os pecadores, querido, porque a Bíblia diz que Ele não veio chamar sãos, mas os doentes. Não veio chamar justos, mas pecadores para o arrependimento. Mas nessa noite, querido, eu quero trazer uma mensagem que é específica para a igreja do Senhor. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje aqui? Está vendo como Deus preparou esse momento só para a igreja? Talvez nós tenhamos muitos visitantes através da live, né? Muitos visitantes que estão vendo a live pela primeira vez. Deus vai falar com eles lá do outro lado. Mas eu acredito que nessa noite Deus preparou esse público, essa quantidade de pessoas para estar aqui, para ouvir aquilo que Deus me deu. Não sei se a recepção, a forma que vocês vão receber essa mensagem é da mesma forma que recebi, né? A minha esposa nem sabe o que vou pregar, mas quando eu falei para ela da forma que eu recebi, estava lá dentro da congregação, com autorização do pastor Marcílio, né, pastor Marcílio? Me autorizou a orar lá, a estudar lá, né? E, querido, Deus me deu uma graça, derramou uma graça tão tremenda. E naquele momento eu dobrei os meus joelhos e disse: Deus, que a tua igreja receba com essa mesma graça. E Deus me tomou, querido, em línguas naquele lugar sozinho, porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo, pastor Anderson, a não ser que haja alguém para interpretar. Mas eu louvo a Deus, querido, pela mensagem que Deus me deu, e eu espero que o mesmo Espírito que me entregou, na mesma graça, no mesmo ânimo, espero que o Espírito do Senhor transmita esta mensagem também para cada um nessa noite. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé por um momento, irmã Andressa. A irmã Andressa sempre pronta aí, né, irmã Andressa?
Irmã Andressa, coloque aí para nós no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Queridos, nós vamos deixar de orar pela vida do pastor Augusto. O pastor Augusto está num momento bem difícil. Está de cadeira de rodas. Não consegue se locomover a não ser com a ajuda de alguém. Então não deixe de orar e de interceder pela vida dele, que muito nesse momento carece das nossas orações. Apocalipse capítulo de número 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Atento aqui. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Somente até aí, e em seguida a gente pode depois ler a continuação. Diga assim comigo nessa noite: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso te ouvir. Glória a Deus. Toma teu assento, querido, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Queridos, eu tive meditando nessa palavra, e essa palavra falou muito comigo, porque eu acredito plenamente, apesar de ter sido colocado na posição de pastor, sou membro, sou servo, sou filho, sou dependente, tanto quanto qualquer outro ser humano nesta terra, da misericórdia do Senhor. E por depender completamente de Deus, eu falo sempre para o Senhor: Senhor, no momento em que o Senhor me permitir estar sobre o teu altar, seja o Senhor e não eu. Porque muitas vezes, querido, eu me lembro de ocasiões, e isso foi algo assim até que me chamou Deus a atenção. Porque às vezes a gente estuda porque gosta de estudar, que nem diz o pastor Anderson. Mas tem algumas pessoas que estudam só para pregar. Vai pregar, corre lá, pega uma escritura que ela prega e acabou-se. E não tem a preocupação de ir à fonte mais. Ele só vai à fonte quando vai alimentar outras pessoas, quando vai dar água para outras pessoas. E anda sedento. Anda, querido, seco, porque não tem das águas da fonte para si. Não vai à fonte para buscar para si mesmo. E Deus me chamou muito a atenção, querido, com relação a isso. Nós precisamos estar na fonte todos os dias, não só para servir as pessoas, mas para todos os dias poder saciar a nossa sede, a nossa fome da presença, da glória, do poder, da intimidade com o Senhor. Então todos os dias, querido, que eu e você tenhamos esse desejo ardente de beber das águas do Espírito, de comer todos os dias, querido, um pedacinho do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Cristo. Eu quero começar, querido, esta palavra, eu quero dar um tema também nessa noite: perigos de perder o primeiro amor. Perigos de perder o primeiro amor. Nós iniciamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu quero levar, querido, nessa noite, a mensagem lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Porque a Bíblia vai mostrar que após a conversão de Paulo, no capítulo 9, a Bíblia mostra os feitos de Deus, já um ministério glorioso que Deus está iniciando na vida de Paulo. Paulo vai começar, querido, um ministério extraordinário. E às vezes a gente fica se imaginando, por que Paulo chegou e já se destacou? É porque Paulo, mesmo sem conhecer Jesus, ele era um homem que amava as Escrituras. Se nós formos observar o motivo de Paulo estar saindo
para ir a Damasco era o zelo pela palavra de Deus. O zelo era tão grande que ele disse: me dá a carta, porque eu quero ir prender esses tais de cristãos. Eu quero prender esses seguidores de Jesus. E a Bíblia vai mostrar, querido, que ele começa o seu ministério, ele começa a fazer as suas viagens missionárias. E nas viagens missionárias de Paulo, ele começa a ganhar muitas almas. Ele começa a fundar muitas igrejas. Na terceira viagem missionária, a Bíblia vai mostrar ele passando aproximadamente 2 anos em Éfeso. Ele vai passar 2 anos pregando a palavra de Deus. Porém, eu preciso me atentar neste momento aqui, que ele chega em Éfeso e ele já encontra alguns do caminho. Como assim, pastor? Se você observar lá no capítulo 19, quando Paulo está chegando em Éfeso, lá no livro de Atos, quando ele está chegando em Éfeso, ele já encontra alguns discípulos de Cristo lá. E quando ele chega lá, ele diz: vocês já foram, já receberam o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. E a Bíblia disse que fostes batizados então. E eles disseram: fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo aproveita a oportunidade e diz: olha, de fato, João batizou para o arrependimento, mas é necessário que todos sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele prega o batismo no nome do Senhor Jesus. E a gente vai ver que naquele momento umas 12 pessoas se interessam pelo batismo e são batizados, e Paulo colocando as mãos sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo. E a obra de Deus começa a se manifestar aonde? Em uma cidade pagã, em uma cidade, querida, onde tem por Deus a deusa Ártemis, é conhecida como a deusa Diana, deusa dos Efésios. E a Bíblia diz que aquela cidade é uma cidade pagã, uma cidade de culto àquela mulher. Existia um grande templo, e aquele templo, querido, era um templo que adorava esta deusa Diana. E também nesse mesmo lugar era direcionado adorações ao imperador em evidência. Imagina só, querido, que o povo já estava atrelado na idolatria de adorar esta deusa Ártemis, e ainda adorava um homem comum para nós, mas era uma autoridade naquela cidade. Então imagina só que aquela porta está difícil para Paulo entrar. É difícil entrar, querido, no lugar aonde não tem um cristão que já fale a mesma língua que você. Porque aqueles homens e mulheres que estavam lá, eles receberam o batismo de João. Eles não tinham domínio para pregar sobre Jesus naquele lugar. Então acredito eu que todos eles estavam calados. Eles estavam calados, só que quando Paulo chega, a história já tinha corrido por todos os lugares. Então eles já sabiam que Paulo estava vindo, conduzido pelo Senhor. Então eles já chegam ali, e já vai ter um contato, primeiramente ali com Paulo. E quando eles têm aquele contato, que eles são batizados, talvez eles chegam e dizem: olha, Paulo, aqui o negócio é diferente. Aqui é mais difícil, aqui não é fácil de pregar. Nós nem abrimos a boca para pregar aqui, porque aqui pregar só tem um lugar onde o povo reúne e adora um único Deus, ou melhor, uma deusa. E aqui então não há espaço. Mas Paulo não tinha ido para lá, querido, simplesmente por sua vontade. Ele estava sendo conduzido pelo Senhor para ir até Éfeso. E o que me chama a atenção, querido, é que Paulo não está preocupado com o cenário que o aguarda. Ele não tinha mais a sua vida por preciosa. A partir do momento que ele olha para si, e ele diz: eu poderia já ter padecido sem Cristo lá atrás, mas depois de encontrar Cristo a caminho de Damasco, agora pode vir o que vier, eu sei que Ele está comigo, e que o momento da morte, quando chegar, é chegada pela permissão daquele que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Então Paulo chega e começa a pregar a palavra de Deus naquele lugar. É interessante, querido, isso aqui, mas é muito interessante. Por quê? Porque quando ele começa a pregar, o povo começa a converter. E o povo começa a se converter de imediato. A Bíblia vai mostrar literalmente, querido, 19 vai mostrar do capítulo do livro de Atos, que os feiticeiros, eles começam a se converter
e pegar os seus livros de feitiçaria, e eles irem em praça pública, chega lá, pegar os seus livros de feitiçaria e começar a queimar na presença de todos. Imagina, está acontecendo um início de uma nova história para a cidade de Éfeso. O que está acontecendo, pastor? Está chegando um amor irreconhecível pelo povo de Éfeso, está chegando um amor que nunca nenhum homem de Éfeso provou. É o amor de Deus, é o amor de Cristo. Quando eles começam a ter contato com aquele amor de Cristo que Paulo está pregando, eles começam a se converter. Aqueles homens que pregavam aquela deusa Ártemis, eles começam agora a deixar de lado a sua deusa, a sua adoração, a sua crença, e eles começam a se voltar para Paulo. Paulo encontra uma certa resistência na sinagoga. Ele vai, querido, para um lugar que eu não lembro o nome da palavra, uma palavrinha muito delicada aqui, e ele chega e começa a pregar, querido, todos os dias. Eu acredito que Paulo naquele momento, não sei o que custeava a missão de Paulo, mas naquele momento talvez ele alugou aquele lugar e disse: a partir de agora eu vou ensinar aqui, eu vou pregar aqui. E durante 2 anos Paulo está pregando, e milhares de pessoas, alguns historiadores contam que nos dias de Paulo havia mais ou menos 300.000 pessoas que habitavam aquela cidade, moradores daquela cidade. Mas escute o que é interessante, querido: aquela cidade era uma cidade que tinha uma beira-mar, era uma cidade marítima. O que acontece? Era um lugar onde muitos comerciantes vinham para negociar, e quando eles negociavam, eles paravam também para ouvir. Algumas pessoas, querido, contam, alguns historiadores contam que quando eles vinham para lá, tinham um tabuleiro no chão, onde eles brincavam, onde eles jogavam sortes, e eles passavam às vezes dias e dias ali. Era um momento, uma viagem que eles tiravam para ter um momento de distração. E no momento em que o povo estava distraído em jogar, Paulo estava introduzindo a palavra viva aos corações daqueles homens, e começou a sair pessoas de Éfeso convertidas, pessoas começaram a sair de Éfeso, querido, transformada. Paulo começou a batizar muitas pessoas, o evangelho começou a crescer. 2 anos, está findando os dias de Paulo em Éfeso, mas houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. Agora já não é mais a cidade de Éfeso, mas a igreja que está ficando constituída, consolidada. Paulo chega e ensina esta igreja durante 2 anos, e depois de 2 anos de ensinamento, essa igreja agora está uma igreja forte, está uma igreja viva, está uma igreja que não vai mais renunciar. É uma igreja agora que, se tiver que bater de frente com o imperador, ela vai bater. Por quê? Porque agora Cristo está introduzido no povo de Éfeso. Querido, isso aí foi algo extraordinário que Deus me deu dentro da palavra. Por quê? Porque imagina, querido, um homem chegando e enfrentando uma cultura pagã de anos. Talvez imagina eu e você hoje chegando numa cidade, num povoado que é completamente, vou usar uma palavra bem simples, contra os nossos princípios. Imagina você chegar lá e pregar. É arriscado sair de lá na pedrada, se não for morto, hein? Mas sabe o que Deus faz, querido? Quando nós vemos no início da história Paulo chegando, parece que a gente diz, vai complicar o negócio aí. Mas quando a gente vê ele saindo, ele está saindo agora para nunca mais voltar para Éfeso. E aqui neste ponto agora eu quero iniciar a mensagem, querido. A igreja de Éfeso fica avivada. A igreja está vivendo o primeiro amor. Então, até o momento aqui, Cristo ele não vai interferir em nada. Ele vai conduzir Paulo, ele vai fazer Paulo bem sucedido na cidade de Éfeso, e ele vai conduzir Paulo de volta novamente. Mas a igreja fica consolidada. E no momento que essa igreja está num processo agora ainda de crescimento, vivendo tamanho avivamento sobre os efeitos do primeiro amor que ela conheceu, Paulo é preso. E quando Paulo é preso, Timóteo agora vai visitar esta igreja. Timóteo agora vai ver como se encontra esta igreja. Ele vai passar um tempo em Éfeso para ver como estão as coisas. E chega as notícias para Paulo. E aqui eu queria que a irmã Andressa colocasse alguns textos para nós lermos. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 21.
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olhe para mim. Sabe o que está acontecendo nesse momento aqui? É maravilhoso. Paulo não deixa a igreja só. Paulo, ele está preso, mas ele está escrevendo e dizendo: olha, chega lá e prega estas palavras para a igreja de Éfeso. A igreja, quando recebe estas palavras, eles são fortalecidos, querido, porque querendo ou não, viver dentro da cidade onde eles cresceram com aquela cultura e com aqueles ensinamentos pagãos, é difícil agora continuar. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, talvez parte da família que se converteu não se entregou. Imagina só quando você volta para o meio dos teus e alguém chega e começa a caçoar de você, começa a falar daquilo que você acredita e começa a tentar introduzir sobre a nossa mente algo contrário àquilo que nós recebemos. Alguém começa a dizer: olha só, a estátua da deusa Diana está aí. Está aí, nós podemos adorar. E o teu Deus, cadê? Mostra ele para que nós possamos adorar também. Eles não podem mostrar, porque o nosso Deus não é um Deus que pode ser visto com olhos humanos. A gente consegue enxergar Deus na sua plenitude, no seu glorioso poder, através da nossa fé. Através da fé nós contemplamos o poder de Deus. Eu tinha certeza, querido, que Deus estava ali hoje naquele lugar. Mas imagina alguém chegando e dizendo: olha, eu não sei não, mas isso não vai durar muito. Então o que está acontecendo ali? Eles começam talvez a desanimar, eles começam talvez a entristecer, e Paulo chega com e Timóteo chega com a mensagem que Paulo escreve e fortalece eles. Comecem a desenvolver este amor de Cristo. Sabe aquela palavra que eu preguei para vocês? Comece a pregar novamente. Sabe a mensagem que eu estou enviando a vocês? Comece a compartilhar entre vocês. E eles começam a compartilhar a palavra. Eu não sei se com você foi assim, mas o presbítero Raileno está nessa noite aqui, sabe que era assim. Nós pegávamos de noite, querido, aquele monte, 7 homens dentro de um quarto, dentro de uma casa, e a gente pegava, reunia aqueles 7 homens e começava a buscar a presença do Senhor. A gente começava a orar, compartilhar uma palavra, uma mensagem, e a gente ia se alegrando, e a gente abraçava uns aos outros. Imagina aqueles 7 homens abraçados, falando em língua, cheio do Espírito Santo. Foi o momento que nós mais crescemos. Mas quando começou a se dispersar, alguns começaram a se perder. Se nós formos olhar para aqueles 7 homens, pelo menos 4 acredito que ainda estão de pé. Um já morreu, e morreu longe dos caminhos de Deus. Um eu sei que está bem distante, talvez esteja me ouvindo agora, mas não é problema, porque fez parte dessa história. Um outro é presbítero em Manaus, um outro é pastor, presbítero Raileno e eu. E 3 que estão distantes. Sabe o que a gente observa com isso? Que nesse momento, quando nós nos dispersamos, alguns continuaram tendo o mesmo contato, alguns continuaram aprendendo, compartilhando essa palavra, e compartilhando essa palavra, a gente fica firme, a gente fica de pé, porque essa é a função dos irmãos, é a função da igreja, ajudar, querido, sustentar uns aos outros, ajudar uns aos outros a caminhar. Se alguém está cambaleando, chega lá, pega no braço, levanta, sustenta de pé. Meu irmão, eu vou orar por você, eu estou aqui para te ajudar. Está precisando de alguma coisa? Eu sei que o irmão está isso, está aquilo, eu vou chamar o pastor Anderson, eu vou lá, eu vou estender a mão, vou fazer uma oração, vou abençoar, mas eu não posso deixar, porque quanto mais tempo nós passarmos longe, quanto mais tempo nós passarmos sem ouvir uma palavra, sem uma motivação espiritual, a gente apaga. E é com base na experiência do que vivi, querido, que estou pregando. A gente desanima. Aí Timóteo chega e traz outra mensagem motivacional. Capítulo 5, irmã Andressa, versículo 1 em diante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor,
como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas, ou melhor, infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ah, querido, está chegando uma palavra para Éfeso. Sabe o que Timóteo está pregando agora lá? Timóteo está dizendo assim: olha, se tem alguns que estão morrendo agora, Paulo, aquele que vos pregou a palavra de amor, a palavra de avivamento, está trazendo uma palavra para que vocês possam despertar. Levanta vocês dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que Paulo está dizendo é: não dorme, não dormita, não cochila, mas fica atento e vigilante. Por quê? Porque a qualquer momento vocês podem ser surpreendidos. Então permaneçam, se levantam e fiquem firmes e de pé. Paulo está trazendo uma palavra de fortalecimento. Paulo está trazendo uma palavra de ânimo. Paulo está dizendo: vocês agora são igreja, eu tenho um compromisso com vocês. O meu dever agora é cuidar de vocês. Só que Paulo não é eterno, querido. Paulo vai deixar mais uma advertência que eu preparei para a igreja. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está agora, querido, deixando a igreja de Éfeso, porque ele se prepara para a partida. Ele não vai mais poder cuidar da igreja de Éfeso. A Bíblia vai mostrar que pelo menos 3 homens estiveram por um tempo lá em Éfeso: Paulo, Timóteo e o apóstolo João. João passa alguns anos lá. Ele descreve nas suas cartas, ele teve um tempo por lá. E aí João tem agora propriedade para receber o que Deus lhe entregara. Porque essa mensagem, querido, que Deus entregou da igreja de Éfeso, ele entrega a João. João estava onde? João estava na ilha de Pátimos.
A igreja de Éfeso estava de pé ainda, e João estava na ilha de Pátimos. A Bíblia vai mostrar no capítulo 1 do livro de Apocalipse, o Senhor manifestando a sua glória através da vida de João, mostrando quem de fato estava falando com ele. E ele recebe as palavras de Jesus. Quando ele termina de receber essa mensagem gloriosa, que o Senhor disse: olha, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João descreve como Cristo é hoje como Deus na sua glória. Ele viu ele assentado no alto e sublime trono. Ele viu ele de pé olhando para ele, e quando ele viu, caiu aos seus pés como morto. É onde o Senhor manifesta de uma forma escancarada que ele é o único que João viu lá no céu. Ele descreve como é seus cabelos, como são os seus olhos, como ele está na sua forma de Deus. Não mais como homem, mas como Deus, semelhante ao Filho do homem, mas manifestado como Deus. Então ele chega agora. Andressa, coloca para mim o início do capítulo 2 de Apocalipse, por favor. E ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A Bíblia diz que ele anda no meio das 7 igrejas. E aqui, querido, a igreja de Éfeso está manifestando uma fase da igreja, pastor Anderson. Uma fase que a igreja viveu, talvez está vivendo e irá viver. Olhe para cá e preste muita atenção, querido. Porque neste momento aqui vai começar uma nova história. Paulo ensina, Paulo exorta, Paulo envia suas cartas motivando os crentes de Éfeso. Mas chega um momento, querido, que os crentes começam a desanimar. Eles começam a desanimar na fé. E agora eles não recebem mais uma carta das mãos de Paulo. Eles recebem uma carta diretamente do céu. É o próprio Deus que está enviando uma carta para a igreja de Éfeso. Há momentos, querido, que o anjo desta igreja prega uma palavra. Há momentos que o bispo chega e prega uma palavra, e nós estamos aí, nós recebemos, e ele exorta, ele ensina, e ele fala inspirado por Deus. Mas tem aquele momento que Deus, próprio Deus, querido, ele envia a sua palavra para a igreja. E neste momento aqui, o próprio Deus está trazendo esta palavra para a igreja. Paulo conclui o seu ministério. Deus nos mostra que mesmo que o homem pare de ensinar, escrever e cuidar, o Senhor cuidará do seu povo. O Senhor advertirá o seu povo. O Senhor continuará andando e passeando no meio do seu povo. Aqui vai começar um novo período para a igreja de Éfeso. Qual é o período, pastor? A carta que Jesus envia para socorrer a igreja de Éfeso. O que ele diz? Alguns elogios. Versículo 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achartes mentirosos. Versículo 3: e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento com a igreja de Éfeso? Ela resistiu, ela não adorou, ela não voltou a adorar a deusa Ártemis. Ela não nega, querido, o Senhor. Ela permanece firme e fiel. Então o Senhor tece uns elogios. Por quê? Porque a igreja não desanima. Eu escrevi algo aqui, ó. A igreja de Éfeso representa um período apostólico, quando a igreja vive um grande avivamento. Então a igreja de Éfeso, ela viveu literalmente um momento apostólico, querido. Por quê? Porque foi os apóstolos, foi Paulo que foi até lá. Então ela vive um grande avivamento. Mas o grande avivamento, querido, escute isso aqui, era fruto do primeiro amor. Enquanto ela tinha o primeiro amor, ela resistia. Enquanto ela tinha o primeiro amor, ela dizia não. Enquanto ela tinha o primeiro amor, veio falsos apóstolos, veio a doutrina dos nicolaítas,
E ela disse: não aceitamos isso. Nós não vamos negar o único Deus, nós vamos continuar crendo nesta mesma palavra. Veio os falsos ensinamentos dentro da igreja de Éfeso, pessoas que foram talvez pagas para instruir, para se levantar como pregadores e dizendo ser apóstolos. Está aí, está escrito, mas eles não aceitaram. O povo de Éfeso não, o povo de Éfeso era um povo diferente, era um povo, querido, que estava vivendo o primeiro amor, estava dizendo não para o mundo, não para as coisas que eram praticadas dentro de Éfeso. Ela estava dizendo: eu não posso abrir mão daquilo que me foi revelado do céu, eu não posso abrir mão da minha fé. Eu sou uma igreja viva, eu fui chamada por Deus, eu fui escolhido por Deus, eu preciso resistir até o último momento. Mas chegou o momento do descontamento de Deus para a igreja de Éfeso. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa parte aqui, querido, eu chorei como uma criança. Jesus reconhece a perseverança e a fé do povo de Éfeso, porém, ele diz: eu tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. E o que é este primeiro amor, pastor? Querido, eles se tornaram pessoas tão zelosas, mas extremamente zelosos, que eles deixaram de buscar, querido, aquele que é o verdadeiro amor. O que aconteceu com o povo de Éfeso, pastor? Eles foram rigorosos com a doutrina, eles foram rigorosos com o ensinamento. Em nenhum momento eles flexibilizaram e estava errado, não, estavam certos. Porém, eles deixaram de buscar a Deus, eles deixaram agora de praticar o primeiro amor. Por quê, pastor? Porque deixaram de buscar a Deus. Quando o homem para de buscar a Deus, ele perde a visão espiritual, ele só reproduz aquilo que ele aprendeu, ele não reproduz mais a revelação, ele não reproduz mais aquilo que Deus está entregando naquele momento para ele. Tem coisas que ele está pregando do que aconteceu há muitos anos atrás, mas não tem nada fresco, não tem nada do céu que esteja vindo agora para a igreja. E eu quero dizer nesta noite, querido, Deus me deu uma palavra, e que os vossos ouvidos nesta noite ouçam com muito temor esta palavra que Deus me deu para pregar nesta noite para a igreja. Mas eu faço nesta noite, querido, menção o que você era quando você vivia o primeiro amor, quem você era quando você começou a tua caminhada na fé, aleluia. Quando alguém te convidava para um caminho que você dizia não, porque eu estou vivendo a intimidade no primeiro amor. Deus está dizendo para mim e para você: volta para o primeiro amor de novo, porque eu não te quero longe do meu amor. Você pode até ser zeloso da doutrina, você pode até ser zeloso com os ensinamentos, mas se você está perdendo a intimidade com o céu, é sinal de que você, querido, não tem mais sentido para viver dizendo que é um verdadeiro cristão. Escute, querido, isso aqui, querido, não é para apontar, até porque, querido, eu não estou preocupado com a vida de ninguém. A única coisa que eu estou aqui preocupado é de pregar aquilo que Deus me deu para pregar. Mas eu pergunto para você, querido, há 20, há 30 anos atrás, quando você estava vivendo uma vida de intimidade no primeiro amor, que você dizia: hoje eu vou à praia, vou com toda a minha família, e quando você chegava lá, que tipo de roupa você usava, como era que você se comportava? Será que hoje, depois de 30 anos, é o mesmo comportamento que você tem de quando você estava vivendo sob os efeitos do primeiro amor? Será se ainda é, querido, aleluia, aquela mesma pessoa de 20, de 10, de 15, de 30 anos atrás? Ah, querido, ter coragem para falar isso aqui, querido, não é coisa humana, é coisa do céu. Por quê? Porque Deus, querido, Ele me trouxe tão profundo nesta palavra, e o Espírito Santo me levou, querido, há muitos anos atrás. Você fazia isso há 20 anos quando se entregou para mim?
e eu chorava. Sabe o que eu preciso nesta noite, querido, entender? É que o temor, querido, aleluia, ele já não é mais com base naquilo que o Senhor está falando através da sua palavra. O temor é com base naquilo que eu acredito ser ou não ser o certo. Eu vou fazer desta forma porque eu acho que assim é o certo. Eu vou viver deste jeito porque assim é o certo. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Deixa eu ler aqui nessa tradução aqui, irmã Andressa. Veja onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Só até aí. Vou nem concluir o versículo ainda. O que Jesus está dizendo através da sua carta endereçada à igreja de Éfeso: vocês foram zelosos pela doutrina, vocês rejeitaram a doutrina dos nicolaítas, mas vocês deixaram de praticar aquilo que vocês praticavam quando vocês começaram. Quando começou o ministério era dizimista, mas abandonou essa fé. Quando você começou o teu ministério, quando chegava na igreja, dobrava o joelho para orar, tinha reverência pela tua liderança. Hoje, se você puder, você afronta a tua liderança, honrava a tua esposa. Hoje diz palavras que não pode, não pode nem ser mencionado no altar, querido, das palavras que muitos usam contra a esposa, contra o marido. Mas isso no primeiro amor não era praticado. Por quê? Porque o primeiro amor está sendo deixado de lado. O primeiro amor está sendo esquecido. Somos tão zelosos, pastor Anderson, à vista das pessoas, que estamos esquecendo do zelo quando ninguém está nos vendo. Somos tão santos diante dos olhos dos homens, e talvez profanos longe dos olhos humanos. Deus está dizendo: Éfeso, eu estive no meio de vocês, vocês amavam a minha presença, vocês me buscavam todos os dias, eu estava presente no meio de vocês, eu era o vosso maior interesse. Hoje já não há mais interesse, aleluia, no principal, no primordial, que é em Deus. Mas o Senhor estava dizendo: eu vou dar uma oportunidade para Éfeso de se arrepender. Olha o que ele diz: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. É fato, querido, seja sincero com você mesmo. Quando você começou na fé, você era mais santo. Quando você começou, você era mais fiel. Quando você começou, o temor era diferente do temor que a gente diz que tem hoje. Quando a gente começou, a realidade era outra. Querido, a gente não abria mão nem por nada. A gente andava quilômetros a pés. Hoje, se não tiver o carro para andar os 2 quilômetros da casa para cá, a gente não vem. Sabe por quê? Porque nós perdemos o interesse no primeiro amor. E o que é o primeiro amor, pastor? É a vida de intimidade que a igreja de Éfeso tinha com Cristo. Ela desejava que ele está com Jesus todos os dias. Eles se reuniam para falar do amor, eles eram cheios do amor. No livro de Efésios você vai ver o que Paulo está instruindo a igreja de Éfeso: a se sustentar, a permanecer de pé. Mas chega o momento que Deus diz: Paulo, as tuas palavras foram boas para eles, mas eu preciso trazer uma palavra mais dura, porque eles estão se perdendo completamente. Eles estão se tornando pessoas religiosas.
Pessoas que já não buscam mais em oração para tomar uma decisão. Por quê? Porque não está mais interessado em viver o primeiro amor. Os mais velhos aqui, me conta como era. Como é que você fazia quando você ia tomar uma decisão? Vamos escolher um tema de um culto. Vamos orar uma semana, jejuar uma semana. Às vezes jejuava 40 dias. Só para escolher um tema de uma pregação. Jejuava, orava e buscava. Mas o tempo vai passando e parece que a gente vai perdendo a dependência. Não, querido, é que a gente vai esfriando. A gente vai esfriando. Aí eu vou pregar, vai pregar quando? Vou pregar domingo. Tá bom, domingo 4 horas da tarde eu abro a Bíblia e vejo o que tenho aí para entregar. Aonde está o teu ministério, os teus sonhos? Qual era o teu desejo de 10 anos atrás? Os teus sonhos mudaram. Os teus anseios no reino mudaram. O destino que você quer ir hoje já não é mais o de 20 anos atrás. Cadê o desejo de evangelizar a cidade, evangelizar o Brasil? Ou será que foi só comigo que isso aconteceu, quando eu me converti? Será que foi só isso? Eu vou encher as redes sociais com a unicidade de Deus, eu vou pregar, vou ensinar as pessoas, eu vou sair por aí, e onde eu estiver eu não vou negar o meu Deus. Aonde eu estiver eu vou pregar esta mensagem genuína. Como é que está sendo os teus dias atuais? Como é que nós estamos nos comportando? Cadê aquele sonho de ser um grande pregador? Mas não é ser um grande pregador em orgulho, não. É para transmitir a palavra do Senhor para o máximo de pessoas que você puder ir. Hoje nem através das redes sociais a gente quer ir mais. Que dirá ir a pés. Qual era, querido, os sonhos quando você estava vivendo o primeiro amor? Qual eram os teus desejos quando você estava vivendo o teu primeiro amor? Fala para mim nessa noite qual era. Aleluia, seja honesto com você. Aleluia, quando eu estava cheio de Deus, o povo de Éfeso dizia: eu quero ser pregador igual Paulo pregava. Eu quero ir levar o evangelho aonde Paulo foi levar. Eu quero ser que nem ele. Eu quero ser imitador dele como filho de Deus. O que está acontecendo? Aonde está o primeiro amor? Pastor, eu estou vindo à igreja todo dia. Isso não é sinal de que você tem o primeiro amor. Pastor, eu continuo terça, quinta, sábado, domingo. Eu continuo lendo a Bíblia. Eu continuo. Isso não é sinal de que você está vivendo o primeiro amor. O sinal de que você está vivendo o primeiro amor está nas suas palavras, está nas suas ações, está no seu comportamento dentro de casa, está no seu comportamento na escola, na faculdade, está no seu comportamento quando você está longe de todos aqui. Tem pessoas, talvez aqui não, bispo, mas há pessoas, querido, que está terminando um culto, que até abre a boca e dá glória a Deus, mas quando termina é só o tempo de ir em casa, trocar roupa e pegar a estrada para ir para alguma balada, em um sítio, em algum lugar escondido dos olhos humanos. Mas sabe o que eu quero dizer? Os olhos daquele que tem o primeiro amor para devolver para você, ainda continua te olhando por onde você estiver. Os meus olhos estão sobre todos os lugares. Tem pessoas que estão dentro da igreja, abre a boca e dá glória, querido, mas quando sai de dentro da igreja, abre a boca para profanar o nome do Senhor. Ô pastor, achei que você ia trazer uma mensagem para mim sair daqui queimando em brasa. Acredito, querido, que quem está nessa noite aqui,
aleluia, disposto a ouvir Deus, vai sair daqui mais crente, querido, vai sair daqui transformado, vai sair daqui incendiado pelo poder e pela glória do Senhor. Eu quero encerrar. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa é a mensagem final. Que é isso, pastor? O que o Senhor está dizendo? Hoje é tempo de arrependimento. Alguém sabe como está a cidade de Éfeso hoje, pastor Anderson? Como ela está? Você faz ideia de como está a cidade de Éfeso hoje? Está em ruínas. Está acabada. Está morta. Só lembranças de um grande avivamento que um dia passou por lá. Lembrança de um povo que viveu o primeiro amor, mas que abandonou o primeiro amor. Essa palavra que Deus me trouxe ao coração para trazer para a igreja nesta noite é: a igreja de Éfeso morreu, mas você está vivo. Se você lembrar, se você tiver lembrança, aonde foi que eu fui deixando o temor de lado, aonde eu fui deixando as primeiras obras, aonde foi que eu parei, aonde foi que eu fui deixando de lado o temor, aonde foi que eu fui deixando o primeiro amor de lado, Ele está dizendo: volta lá, volta, não para você voltar no lugar, não para você buscar coisas ruins do passado, não, mas para você lembrar o dia que você chegou diante do Senhor e disse: Deus, a partir de hoje eu quero viver uma nova história com o Senhor. E a partir daquele momento você começou a viver uma vida de temor sobre os efeitos do primeiro amor. Se coloque de pé neste momento em nome do Senhor Jesus. Eu escrevi uma frase, querido, e eu ouvi essa frase: o passado precisa se tornar um presente vivo. Porque o que a igreja, talvez, querido, alguns de nós estejamos vivendo um passado morto, um passado de avivamento, um passado de desejos e de sonhos no reino, está morto. Talvez o que precisamos é do passado que vivemos, do primeiro amor que vivemos, vivo no nosso presente. Feche os teus olhos por um momento e eu encerro. A igreja de Éfeso morreu porque não atentou para a palavra de advertência de Jesus. Ela está em ruínas hoje, e hoje ela é lembrada como um cenário de um lugar que viveu um povo cheio de amor e de fé, que abandonou o primeiro amor. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, declarar, querido, sobre a minha vida e sobre a tua vida, que o passado que nós vivíamos o primeiro amor, ele se torne um presente vivo para mim e para você. Que o passado que nós vivemos um dia, aleluia, ele possa se tornar realidade no nosso presente.
O Senhor quer trazer de volta o primeiro amor para mim e para você, através da sua palavra. Não seja como a igreja de Éfeso, que ouviu a palavra de advertência e não se voltou para Cristo. Aleluia. Abandone agora, querido, aquilo que nos dias presentes nós temos praticado, que tem desagradado a Deus. É tempo de voltar ao primeiro amor. Aleluia. Volte a ser uma pessoa, aleluia, que vive literalmente o primeiro amor nos dias atuais. Vamos partir por este atalho? Não. Eu quero permanecer no caminho. Ei, eu preciso que você volte àqueles mesmos lugares que um dia você andou. Não. Eles não pertencem mais para mim. Eles não me servem mais. Eu preciso voltar a viver no novo ambiente. Aleluia. Eu preciso voltar até o presente vivo nos dias atuais. Que o Senhor Jesus te renove, que o Senhor Jesus te fortaleça, que o Senhor Jesus te encha, e que você saia daqui nesta noite declarando: eu vou viver novamente o primeiro amor. A partir de hoje, viva um passado presente do primeiro amor. Que o eterno Deus te abençoe, e que você saia daqui nesta noite, querido, cheio de vontade de viver um novo tempo e uma nova história na presença do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Bispo Claudinei.